Retrospectiva Parlamentar. Um balanço da atuação legislativa. Prestando contas para o nosso Estado e nosso país. Um mandato em defesa da cidadania. A partir de agora, na tela com você. Grande abraço, prazer enorme outra vez estar com você nessa linha de retrospectiva do mandato parlamentar, atuação parlamentar aqui em nível de Congresso Nacional. Hoje vamos conversar com um parlamentar que está aí concluindo o seu primeiro mandato em nível de Câmara Federal, reconduzido pelo povo do seu estado, otorgando um novo mandato a partir de 1º de fevereiro de 2023 e teve um mandato extremamente propositivo, combativo, atento a temas relevantes, principalmente da sua região norte e do seu estado do Amazonas. Estou falando do deputado capitão Alberto Neto, com quem a gente vai ter o prazer de conversar a partir de agora. Primeiro que tudo, a alegria de reencontrá-lo e de poder ter essa conversa conosco, com o nosso telespectador, deputado. Eu que agradeço ter essa oportunidade de fazer uma retrospectiva de todo o mandato e passar essas informações para o nosso povo, que a gente está aqui para servir a população brasileira e principalmente o povo do Amazonas. Perfeito. Em 2018 o senhor se apresentava exatamente numa candidatura, chegou exatamente a um resultado extraordinário naquele momento para o estado do Amazonas, uma proposta inclusive de renovação, não só pela idade, mas pelo pensamento, pelas ideias, pela capacidade de apresentar tudo aquilo que o senhor já tinha como meta de vida junto à sociedade. Mas chega a um mandato que teve um problema, uma situação extremamente diferente, atípica, que foi a questão da pandemia, inclusive no nosso estado, com problemas gravíssimos. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma retrospectiva desse momento, inclusive da pandemia, que foi tão marcante para o estado do Amazonas. Nós iniciamos o mandato e fui eleito com a bandeira da segurança pública. Então, quando eu cheguei, já criei a frente parlamentar do sistema penitenciário. E essa frente foi muito dinâmica, mobilizou todo o país e nós conseguimos resgatar um projeto antigo, que era a criação da Polícia Penal. Eu liderei o processo e nós conseguimos colocar na Constituição a Polícia Penal, que cuida do sistema penitenciário, que é uma falha na segurança pública. É inaceitável as facções criminosas comandarem de dentro do presídio, que é responsabilidade do Estado. E quem poderia mudar essa situação? Era a Polícia Penal. Uma polícia preparada, muito ativa, mais organizada para enfrentar, mais treinada para enfrentar essa organização criminosa que está dentro do presídio. Então nós conseguimos colocar na Constituição, nós criamos a Polícia Penal, que está começando a se desenvolver, falta agora uma legislação mais específica para detalhar todo o seu funcionamento. Seria uma espécie de regulamentação, digamos assim, né? Para que a gente possa ter uma carreira estruturada, definida, para que possa... Agora, veja bem, numa situação, né, como o senhor disse, o sistema penal, às vezes você tinha servidores, às vezes servidores até que não eram concursados, que passava 2, 3 anos por uma interferência política, era convidado... Ia lá para quebrar um galho, quebrando um galho, mas quebrando um galho de uma coisa tão vital para a sociedade. Quer dizer, para se ter uma ideia da importância desse projeto, né? Sim, eu falava isso porque, como eu vim da área policial, eu sentia isso na pele, que a polícia enxugava gelo, porque a polícia prende o criminoso, só que quando o criminoso chega no sistema penitenciário, ele vai pertencer, se ele não pertence ainda, ele vai começar a pertencer a uma facção criminosa. Então nós estávamos alimentando as facções criminosas, elas estavam sendo fortalecidas dentro do sistema penal, dentro do sistema penitenciário. E é uma loucura. Então, o sistema tem essa falha e quando eu cheguei no Congresso, eu quero mudar isso. E nós conseguimos avançar com a criação da Polícia Penal, foi um grande feito. E nós concentramos o primeiro ano muitos esforços na segurança pública. A criação da Polícia Penal, a da Frente Parlamentar, que viajei em vários estados cuidando dessa questão penitenciária, crises, rebeliões em alguns presídios, eu era convocado para ouvir os policiais penais, para tentar procurar uma solução para resolver aquele problema no Estado. Trabalhamos muito também, foi uma experiência que eu trouxe da segurança, a questão da mulher. A violência doméstica do nosso país é uma triste realidade. O Brasil hoje é o 5º país do mundo no número de feminicídio. A cada 11 minutos uma mulher é violentada no nosso país. E eu presenciei isso como policial.
e eu criei um projeto de lei, que é o 3878, que ele reserva 10% das vagas no SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, para as mulheres que sofrem violência doméstica. Por quê? Quando eu chegava na ocorrência como policial, eu chegava na ocorrência de violência doméstica, a mulher estava ali agredida, chorando, agarrada ao seu filho. Emocionalmente arrasada, né? Emocionalmente arrasada, fisicamente arrasada. Uma situação assim, que a família toda destruída, medo. Mas quando eu ia prender o agressor, e colocar o agressor na cadeia, ela clamava: policial, não, dá só um susto nele, não leva ele preso não, porque senão não vai ter o que comer aqui em casa. Seu sustento da casa, né? E quando eu cheguei aqui, não, nós temos que mudar essa realidade. Então o fator econômico influencia muito nessa problemática da violência doméstica. Nós temos que dar independência financeira para essas mulheres. A mulher precisa ter sua independência, a mulher precisa ser feliz, ela tem que ter a sua casa, criar o seu filho. E se o marmanjo levantar a mão, esse marmanjo tem que ir para a cadeia e ela tem que ter a condição de tocar a sua vida. E esse projeto foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados por unanimidade, um grande orgulho de ter contribuído nesse avanço na violência doméstica no nosso país. É uma bandeira que eu carrego, que no Amazonas nós não temos nenhuma mulher como deputada federal, mas eu abracei essa causa e nós temos mais de 10 projetos tramitando em defesa das mulheres e já temos um aprovado. Deputado, não sei se foi mera coincidência ou se já é um resultado disso, mas, por exemplo, se não está ainda no que a gente quer, a lei e a criação da Polícia Penal, mas a gente observa nos últimos 4 anos uma diminuição drástica daquele número que a gente tinha de rebeliões e de ações violentas do crime nos presídios do brasileiro. O senhor que é um estudioso do assunto, isso foi mera coincidência ou o senhor admite até que já é fruto, resultado dessa Polícia Penal? São vários fatores, mas o sistema penitenciário, ele foi fundamental nesse processo. A criação da Polícia Penal, a retirada de lideranças de facções criminosas de vários estados do seu habitat natural, onde ele comanda. Nós tiramos essa liderança, colocamos o governo Bolsonaro colocou em presídios federais espalhados no Brasil, então dificultou a comunicação dessas lideranças. E essas lideranças que dão as ordens de dentro do presídio para os homicídios que acontecem na nossa cidade. E aí nós cuidamos melhor do sistema penitenciário e reduzimos de 65 mil homicídios, que era na época do governo do PT, era como se soltasse uma bomba atômica no país todo ano, para 40 mil homicídios. Ainda está muito alto, mas a redução foi drástica, considerável, e nós sentimos isso no nosso país. Tem muitos a avançar, mas o sistema penitenciário precisa continuar avançando para que a segurança pública possa ter o seu ciclo completo, né? Desde o momento da prevenção, no momento da investigação, que o criminoso é preso, de uma pena dura para ele sentir que ele está num país sério, até o momento do cumprimento da prisão. Esse ciclo tem que ser completo. Se esse ciclo quebrar em algum momento, toda a segurança pública vai falhar. Nós estamos falando de um momento assim inicial do seu mandato, mas tivemos de terça para cá decisões importantes relacionadas à Polícia Militar, ao próprio papel, o projeto que aqui foi tramitado por vocês e que agora vai ao Senado, que mexe com Polícia Militar, com Guarda Civil Metropolitana, com Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal, no que diz respeito ao aspecto do policiamento ostensivo. Sim. O que é que sai dessa matéria? Estratificando, o senhor, naquele texto do deputado Capitão Augusto, e mais do que foi apensado, o senhor entende que foi um avanço? Avançamos muito. Ontem, no meu discurso, eu falei que quem faz segurança pública é o homem. E esse homem precisa ser valorizado. Eles são guerreiros, são heróis, mas são de carne e osso. Eles morrem, mas eles também têm família. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Nós temos que cuidar dos policiais que estão todos os dias nas ruas. O Brasil é um país muito violento ainda. É o país onde mais morre policial no mundo, é aqui nesse país. Então a gente tem que cuidar de quem cuida da gente. E o Congresso ontem aprovou, e eu ajudei nessa construção, no relatório do Capitão Augusto, a Lei Orgânica da Polícia Militar e do Bombeiro Militar.
temos que aprovar da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da própria Polícia Penal que nós falamos, mas ontem foi o pontapé de aprovação dessas leis orgânicas que vai dar uma segurança jurídica, vai dar uma estabilidade na carreira do policial. O policial vai se sentir muito mais valorizado. Então, com muito orgulho, nós finalizamos o mandato apoiando os nossos policiais militares, os nossos bombeiros militares, com a lei orgânica da Polícia Militar. Então, estrutura a carreira, dá segurança jurídica no seu trabalho, o policial vai se sentir muito mais protegido na sua atividade. Então, foi um grande avanço. Com itens importantes, por exemplo, aquela questão da perícia do policial bombeiro militar. Não tem ninguém mais especialista, digamos, para dar um laudo em cima de um incêndio, de uma catástrofe qualquer que seja, do que um cara que vive daquilo, né, capitão? Sim, o nosso bombeiro militar, ele faz um grande papel. Acho que nós precisamos de mais concurso, ampliar mais a atividade do bombeiro, que ela é fundamental dentro na nossa sociedade, trazer segurança para todos. Então, teve esse avanço do bombeiro ter a função principal de fazer a perícia em caso de incêndios, né? Ele é o que tem a expertise nesse caso, então é ele que tem que fazer a perícia e não outros órgãos que não têm a convivência disso, não têm a habilidade, não têm a expertise. Então nós avançamos bastante. Nesses 4 anos a gente teve um debate muito forte, especialmente pela bancada do Amazonas, na questão da Zona Franca de Manaus. E eu tive tantas felizes oportunidades de conversar com o senhor e com o nosso telespectador sobre o tema e sempre com a visão que o senhor tinha, sem aquela coisa de fazer demagogia, nem simplesmente querer fazer um discurso da boca para fora, mas debatendo a questão com todos os aspectos, não é só aquela coisa, não, vamos manter uma isenção por manter uma isenção. Claro que tem que ser mantida, é uma conquista do Amazonas e do norte do país, mas tem outros aspectos muito importantes que precisaram ser observados. Sim. E que, teoricamente, o senhor foi um dos únicos da bancada do Amazonas a chamar a atenção para outros itens, afora apenas a questão da manutenção, né, daquela Zona Franca, né, deputado? A Zona Franca de Manaus, ela é fundamental para o nosso estado. Foi uma decisão, na época dos militares, estratégica, de ocupar a região norte, de desenvolver a região norte. Então, nós vamos desenvolver através da indústria. Ao invés de ir para o agronegócio, de desmatar a floresta, nós escolhemos uma indústria limpa, tecnológica, para desenvolver e integrar a região norte. Então, os militares falavam, era integrar... Para não entregar. Para não entregar. Era o lema, inclusive, do Projeto Rondon, à época. Exato. E hoje é muito atual ainda esse lema, apesar de ser na época dos anos 70, quando foi instalado, mas continua muito atual. Nós precisamos continuar defendendo o modelo da Zona Franca de Manaus, só que aperfeiçoando, como você bem disse. Nós temos outras riquezas no nosso estado, mas a Zona Franca de Manaus foi muito defendida nesse mandato. Tem 2 projetos de lei que foram aprovados aqui na Câmara, que defende e protege a Zona Franca de Manaus. Em relação aos recursos, que ela tem 2 taxas que ela cobra, e que esses recursos são contingenciados, não voltam para a Zona Franca de Manaus. E ela acaba sendo sucateada, não tem concurso público e fica menos atraente para chegar a novas indústrias. Então, com a aprovação desse projeto, vai ter mais recursos para a Zona Franca de Manaus, vai voltar aquele protagonismo que a Zona Franca tinha no passado, vai fazer concurso público, vai melhorar o ambiente de negócio, logo os processos vão ser acelerados, vai chegar mais indústria, mais emprego para o nosso povo, porque o melhor programa social é o pai de família, a mãe empregada. Não tem melhor programa do que esse. É o desenvolvimento e a prosperidade para o nosso povo. Então, tem 2 projetos que melhoram o ambiente de negócio da Zona Franca de Manaus. Foi um grande avanço. E começamos a trabalhar outras matrizes econômicas, porque o estado que nós vivemos, o Amazonas, Deus abençoou esse estado com a maior riqueza do planeta. E não faz sentido você ter um estado tão rico e ter pessoas ainda tão pobres. É inaceitável, eu digo que é até criminoso. E quais riquezas são essas? Por exemplo, a questão do potássio. O mundo agora em guerra, os maiores produtores de potássio estão naquela região lá da Rússia e Ucrânia. O outro é o Canadá. Os preços quintuplicaram. Dificultou. O potássio, para quem não conhece, como fosse o adubo, é o fertilizante, que é essencial para o nosso agronegócio. O Brasil, que é o país do agronegócio, importa
importam 95% de potássio, 70% de fertilizantes, só que dos fertilizantes o potássio ele importa 95%. Mas como assim? A gente tem potássio aqui no Amazonas, por que a gente está comprando de fora? Por que a gente não está desenvolvendo, gerando emprego para o nosso povo? Trabalhei muito nessa área e no final agora do governo abriu concessão para chegar novas indústrias de potássio, que são multinacionais, são investimentos de bilhões para o Amazonas, na região de Fazendinha, que é Nova Olinda do Norte, na região do Arari, que é Itacoatiara, que eu vou dar continuidade agora no segundo mandato, para a gente consolidar esse desenvolvimento dessa nova matriz econômica para o Amazonas, que vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, vai gerar prosperidade, vai gerar dignidade para o nosso povo do interior. Perfeito. No mandato parlamentar, num país como o nosso, o deputado não tem apenas a condição legislativa de preparar e propositar leis e fiscalizar governos, mas também é um modelo nosso da liberação de recursos, emendas parlamentares e tudo mais. Conheça agora o volume, o montante, nesses 4 anos que o deputado capitão Alberto Neto pôde destinar para o nosso estado do Amazonas. Nos seus 4 anos de mandato na Câmara Federal, o deputado capitão Alberto Neto distribuiu mais de 160 milhões de reais em recursos para o estado do Amazonas. Foram 110 milhões na saúde, 12 milhões e 900 mil na educação, 5 milhões na assistência social, transferência especial 11 milhões e 800 mil, 1 milhão e 900 mil para a segurança pública, 2 milhões 250 mil para o esporte e mais 1,5 milhão para o Inimetro em todo o país, numa ação parlamentar em defesa do Brasil, em defesa do Amazonas. Em cima dessa liberação de recursos, que a gente pode aí exemplificar tudo, o senhor buscou definir prioridades, né, deputado? Olha, nós vivemos o momento mais difícil da nossa história, que foi a pandemia, o Covid-19, que mataram milhares de brasileiros, pessoas que amamos. Foi um momento muito triste, muito trágico, que nós precisamos juntar todos os esforços para salvar vidas. E nós íamos salvar vida através de investimentos na saúde, na vacina, na compra de equipamentos, na ampliação dos serviços de saúde. Então, todas as nossas principais emendas parlamentares foi para salvar o nosso povo na saúde, principalmente no interior do nosso estado, onde a saúde é muito precária. Na época não existia nenhuma UTI no interior do Amazonas. Nós precisávamos ter mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, que foram esses profissionais da saúde, foram os nossos soldados nessa guerra do Covid-19. E nós colocamos dinheiro para que os municípios pudessem contratar, comprar remédios, comprar equipamentos, ajudar a salvar o nosso povo. Eu participei diretamente nós tivemos uma crise muito grande que foi do oxigênio, então a gente brigou procurando oxigênio em outros estados, tentando salvar a vida. Foi um momento muito duro e todos os esforços foram para salvar vidas nesse momento. Fizemos outras emendas parlamentares, por exemplo, que eu achei muito interessante para destacar, uma em relação à saúde visual. Nós fizemos 2 projetos, um em Itacoatiara e o outro em Manacapuru. Nós chamamos de Um Olhar para o Amazonas, onde nós fazíamos exames e a pessoa saía com o seu óculos de grau ou uma cirurgia marcada na hora. Foi algo inédito, feito no Amazonas, que não tinha aquela burocracia de pegar o óculos, sei quanto tempo depois, ele saía na hora, ele fazia o exame e nós conseguimos atingir milhares de pessoas no nosso estado, pessoas mais humildes, ribeirinhos, pescadores, crianças nas escolas, que isso atrapalha o desenvolvimento educacional se a criança não tem uma boa acuidade visual. Então foi um projeto também maravilhoso que nós implementamos, fora outros projetos na educação, com criação de creches, escolas, para levar a educação de mais qualidade para o nosso povo. Aliás, essa coisa da pandemia, que o senhor também destacou em relação ao Estado, ela trouxe para o Brasil uma valorização ainda maior dos profissionais e da estrutura do SUS no país, e vocês, parlamentares, o senhor de forma específica, aqui no Congresso,
a valorização dos agentes comunitários de saúde e de endemias, né, com a regulamentação da categoria, e o piso nacional dos profissionais de enfermagem, que eu vi aqui a sua luta titânica, diária, digamos assim, em favor dessas categorias, né, deputado? Com certeza. Nessa guerra que foi contra o Covid-19, nós tínhamos uns soldados, e os soldados estavam vestidos de branco, os soldados estavam nos hospitais, enfrentando essa guerra para salvar o nosso povo. Então, nada mais justo do que valorizar todos os profissionais da saúde. Em especial, nós conseguimos aprovar o piso da equipe de enfermagem, que são enfermeiros, técnicos, parteiros, auxiliares de enfermagem, também os agentes de endemias. Então, foi uma luta aqui do Congresso, que está faltando agora a questão orçamentária, que está sendo discutido, e logo, logo nós vamos estar reconhecendo esses heróis, que são, na verdade, heróis de guerra. Muitos perderam suas vidas, muitos levaram o vírus para dentro de suas casas por estar salvando o nosso povo. Fica aqui meu agradecimento e minha gratidão eterna a todos os profissionais da saúde. A pandemia ela trouxe também, evidentemente, a crise econômica, as dificuldades de emprego, perspectiva de geração de pequenos negócios, e aí, para algumas atividades, para algumas categorias, às vezes uma margem de crédito e com juro barato, que possa já realmente ser pago pelo cidadão. Nesse aspecto, o senhor se destacou aqui no Congresso Nacional, na chamada lei que amplia esse consignado em nível de país, deputado. Foi um projeto muito importante. Na pandemia, as empresas fecharam, muita gente perdeu o emprego e aposentados e servidores viraram o esteio de suas famílias. E nesse momento difícil, todo mundo precisava de um crédito extra. E nós aumentamos o crédito do aposentado, do servidor, que é o chamado crédito dos consignados, que é o crédito mais barato no mercado. E isso ajudou que aposentados e servidores pudessem ajudar a sua família. Muitos criaram até outros negócios para ampliar a sua renda através desse crédito. Foi uma medida importante que eu participei ativamente nessa criação. Foi um projeto de minha autoria, que depois virou medida provisória e que eu fui o relator, mobilizei, liderei esse processo de mobilização nacional para ampliação desse crédito. E hoje é uma realidade, o servidor e o aposentado têm um crédito agora ampliado, que é de juros mais baixos, que tem os juros mais baixos do mercado. Porque no momento que você precisa de um crédito, dentro do mercado existem várias linhas de crédito, só que a linha mais barata é a dos consignados. Então a gente tem que dar acesso e facilitar a vida dessas pessoas, de aposentados que trabalharam a vida toda pelo nosso país, dos servidores que viraram os esteios de sua família nesse momento do desemprego. Então foi uma medida importante e que eu me orgulho muito de ter liderado esse processo, de ter sido o autor, de ter sido o relator. E hoje o crédito está bem ampliado e beneficiando aposentados e servidores de todo o país. Perfeito. Deputado, o povo do Amazonas reconheceu esses 4 anos e lhe otorgou de forma muito enfática um novo mandato. Com que sentimento, com essa sua juventude, com que energia o senhor chega para esses 4 anos que a gente vai iniciar a partir de 1º de fevereiro? Primeiro, gratidão ao povo do Amazonas, que me concedeu agora o 2º mandato. Volto ainda com mais energia. Além de mais energia, mais preparado, porque a experiência, ela contribui muito. Esse 1º mandato foi com muita força, com muita vontade de aprender e dar o meu melhor para o meu povo do Amazonas. Agora, no 2º mandato, estou com a mesma vontade, só que agora com mais experiência. Nós vamos trabalhar, além da área da segurança pública, novas matrizes econômicas para o nosso estado. Eu quero ver desenvolver essa riqueza que Deus nos abençoou do estado do Amazonas, que é a nossa floresta, e levar essa riqueza para o homem da floresta, que é ele que protege o meio ambiente, é ele que cuida, é ele que é o dono do estado. Então, esperem de mim no 2º mandato essa mesma energia, só que agora com mais experiência. Aprovar mais projetos e continuar defendendo a Zona Franca de Manaus, que é muito importante nesse processo, que sempre temos vários conflitos. Além de defender a Zona Franca de Manaus, nós vamos trabalhar em novas matrizes econômicas para gerar prosperidade. Quero ver o Amazonas ser um dos principais estados, não só do Brasil, mas do mundo. Eu
Deus colocou esse sonho no meu coração e nós vamos transformar juntos esse sonho em realidade. Muito bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi muito feliz essa chance de a gente poder conversar com o nosso telespectador. Foi um prazer fazer essa rápida retrospectiva do nosso mandato. E como eu sempre falo, o mandato não é do capitão Alberto Neto, o mandato é nosso. Grande abraço a você que esteve conosco. Obrigado por mais essa oportunidade de estar conosco nessa retrospectiva parlamentar aqui direto do Congresso. Um grande abraço.